Boa noite, gente. Eu sei que agora é 8h34, né? Ainda falta muita coisa ainda em termos eleitorais para ser apurado, né? Mas algumas coisinhas assim a gente já pode estar analisando assim, até porque algumas coisas não vão se alterar muito, né? Então, a gente vai estar com um quadro. Primeiro vamos por partes, né? Vamos tentar analisar por partes. Primeiro vamos analisar parte do quadro referente a deputados, né? Deputados estaduais e federais. Algo que tem indicado em termos de apuração, né? A gente, quando a gente, esquerda, né? Pensando principalmente mais o pessoal e o PSB. E o PSTU, não sei o que vai ser do pessoal, então não dá pra falar de algumas coisas ainda, né? Primeiro, de fato, como pelo menos eu pensava, né, no, né, desde o começo da campanha até agora, houve alguns ganhos em termos materiais para a esquerda, né, a nível nacional, né? Conseguiu-se eleger, né, aparentemente, porque ainda não fechou muito as contas de coligação consciente e totalização que precisam ser feitas, né? Mas até agora, ao que tudo indica, né, o PSOL vai aumentar sua bancada, né? Principalmente começando aqui por São Paulo, que vai eleger 3, a Sâmia, o Ivan e a Erundina. Assim como no Rio de Janeiro vão eleger 4 deputados. É óbvio que se a gente pegar numa balança, né, e for comparar os números de votação, né, do PSOL com, por exemplo, o PSL, que foi o grande vencedor dessas eleições, vai parecer muito discrepante, né? A gente praticamente elegeu, para cada um deputado nosso, elegeu quase 10 deles, né? Mas a questão acho que acaba não sendo tanto essa, assim, né? A gente tem que pensar que o trabalho de reconstrução da esquerda nesse próximo período vai ser algo demorado, vai ser algo que vai demandar décadas, né? Eu penso da mesma maneira que o meu partido, né? Não posso pensar diferente, é concordar com a linha política mesmo, de que vai ser um trabalho de no mínimo uns 20 anos, né, de reconstrução da esquerda, e portanto, como vai ter todo esse trabalho, né, vão ser conquistas paulatinas até se chegar num novo patamar, né? Até se chegar, digamos assim, numa nova esquerda, né? Que seria o nosso objetivo, uma esquerda revolucionária que de fato tem uma força política que interfira na realidade, porque, e aqui já pulando, né, tanto para uma análise pensando o crescimento do PSL, pensando os erros das pesquisas e coisas do tipo, e também essas surpresas para governos, né, específicos, já pensando nesse ponto, desculpa, gente, já pensando nesse ponto, a gente tem que pensar esse trabalho de reconstrução ele vai ser demorado, né? E a gente tem que pensar que como a gente vive uma crise, e essa crise ela não é um negócio tão simples de explicar, né? Vai virar o sociologuês, economês e diabo 4, mas basicamente a gente vive numa crise social profunda. Essa crise social não começou ontem. Essa crise social ela
tem início ali por volta da final da década de 60, começo da década de 70. Essa é uma crise que atinge a base, né, de reprodução social nossa, que é uma crise da qual a gente não consegue achar soluções, né? As soluções que se acham, as soluções que são colocadas, elas têm vida efêmera, né? Elas começam e logo depois chegam ao seu limite e quebram, né? Como está sendo, né, o Brasil hoje. E eu não digo a economia, eu digo a sociedade como um todo, né? Todo esse processo, né, de desgarçamento do tecido social, ele não começou ontem. Quer dizer, ele não começou hoje, né? Não começou em 2018, ele não começou em 2017. Ele começou, talvez, ali no final da ditadura para cá, né? Então, a gente está falando de processos longos, processos de longa duração, processos que não começam ontem, processos que têm seus momentos de pico, seus momentos de refluxo. Então, a gente está vivendo um momento de pico, de um reacionarismo muito grande. Ele se deve a diversos fatores, né? O principal daria para a gente colocar na questão ideológica, né? E quando eu digo ideologia aqui, eu não penso em ideologia só pensando nessa coisa do debate cultural, né? No negócio da guerra cultural, da guerra ideológica, mas não. Quando eu digo ideologia aqui, eu digo, né, a ideologia como base filosófica, né, do nosso modo de produção. E por conta disso, né, foi todo um processo longo que foi trabalhado nos últimos mínimo 20 anos de ir incutindo essas ideias sociais liberais, né? E dessas ideias, essas ideias acabarem entrando, né, na população, né, como um todo. E essas ideias estão sendo, né, reproduzidas pela grande maioria da população. Como sempre, a gente tem que pensar, né? A esquerda perdeu, mas a esquerda não perdeu hoje. Ela perdeu talvez uns 8 anos atrás, quando a centro-esquerda estava começando a ter esse desgaste muito grande. Como eu falei aqui mais cedo, essa questão da eleição de 2018 ter começado no segundo turno de 2010 não é fortuita. Ela é isso mesmo, né? As pautas morais, elas se tornaram o centro, né, da vida política brasileira, e a esquerda não conseguiu, né? Ela não conseguiu desenvolver, ela não conseguiu, né, tá inserida nesse debate a ponto, né, de fazer um contraponto. Mas isso é algo muito difícil de fazer, porque como a gente está falando de temas morais, né, é impressionante, mas sim, as questões morais, elas estão tendo uma prevalência sobre as questões econômicas. Por mais que as questões econômicas também sejam influenciantes, né, porque você não está votando no PSL só por ele ser conservador, porque ele vai salvar a família, não. Você pensa em votar no PSL porque ele vai trazer uma liberalização da economia como a gente nunca viu, né? Porque se pensar esse modelo keynesiano, ele faliu, né? Ele faliu com a crise econômica de 2014. Não vou entrar aqui em detalhes sobre o papel da Lava Jato, essas coisas, mas, querendo ou não, a questão da corrupção, ela entra nesse debate moral também, aqui nesse caso, por mais que ela seja uma pauta também econômica. Então, a gente vai ter um processo de reconstrução muito grande, né, nesses próximos anos. Mesmo que o Haddad acabe ganhando, né, a presidência, vai ser uma presidência na qual
as pautas vão ser muito rebaixadas, né? As pautas históricas do PT elas vão ter que ser rebaixadas até para o Haddad conseguir construir as pontes que vá levar ele à vitória nesse segundo turno. Então, assim, pensando, né, nesse ponto, acho que depois eu vou tentar fazer também um vídeo pensando mais sobre a esquerda, assim. No segundo turno, o Haddad ele vai ter que focar a campanha em duas coisas. A primeira coisa se chama Minas Gerais. Minas Gerais é o terceiro maior colégio eleitoral do país e, como tal, ele foi o único estado, né, do Sudeste, né, porque os três maiores colégios eleitorais estão no Sudeste, né, São Paulo, Rio e Minas Gerais. Não, São Paulo, Minas e Rio. Não lembro agora, mas alguma coisa assim. Os três são os maiores colégios eleitorais do país. Então, em dois deles, né, em São Paulo e Rio de Janeiro, o Bolsonaro venceu no primeiro turno. Em um deles, né, Minas, ele não venceu no primeiro turno. Ele não teve 50% mais um dos votos. Então, Minas Gerais vai ser central para tentar virar alguma coisa. Uma outra coisa que vai ser que não sei como, sei lá, vão ter que o PT vai ter que contratar o melhor especialista em redes sociais do mundo. E ainda assim tem chances de não conseguir dar certo. Porque a campanha, mais do que nunca, o que vai vencer a campanha vai ser o WhatsApp. Então, vai ser isso que o Haddad, essas duas frentes, né, de batalha que o Haddad vai ter que fazer. E fora isso, né, conseguir o apoio de todo, né, de todo o centro político, alguma coisa assim que possa ser dita, quando ele já está, né, achando que o Bolsonaro já ganhou e já está se encaminhando para ele. Uma outra coisa que tem que pensar é que a renovação política talvez vai ser maior do que está colocado, mas isso eu vou deixar para depois.